Então vamos lá. Aqui basicamente vai ser o momento em que você vai escolher, né, com qual tamanho de vídeo trabalhar. Se você não tiver uma noção para que você vai estar exportando aquilo, porque muitas vezes, principalmente quando é no início, e você utiliza o software mais por diversão ou curiosidade mesmo, né, não profissionalmente ainda, você pode ter um pouquinho de dúvida quanto a isso. Então o que eu aconselho para vocês? Trabalharem no formato HD, não no formato, né, Full HD. Então aqui nós vamos ter alguns formatos em DNX HD, por exemplo, onde nós temos aqui Full HD, que é com 1080. Ó. Se você clicar sobre cada uma dessas pré-definições, ele vai te mostrar algumas informações aqui. Então nós temos 50, 59.4, né? Cada uma delas tem uma configuração específica. Tá joia? Depois nós vamos falar um pouco mais sobre essas configurações. Basicamente, o que dentro dessas configurações que é interessante? Essa questão aqui, ó, a base de tempo, que são, né, o QPS ou frames por segundo, que é a taxa de quadros. Então, geralmente de 24 a 30 quadros por segundo é o interessante. Um vídeo que roda nesse padrão, né, quadros por segundo, é o quê? Como se fossem imagens por segundo. Para que eu faça, por exemplo, movimento de um braço, vamos supor, isso dando um exemplo de uma animação, por exemplo. Eu colocar, por exemplo, o braço para ir de um lado ao outro em 1 segundo, eu vou ter que repetir 25 vezes, se eu for utilizar esse padrão aqui, ó, 25 vezes aquela imagem. Então é basicamente uma taxa de quadros. Depois, quando nós estivermos na linha do tempo, eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Eu não trabalho, na verdade, com 1080. Eu acho que fica muito pesado. Então, se você quer um HD, que aqui já é Full HD, trabalhem com um desses padrões em 720. Tá? Já você tem vários modelos aqui, ó, dos padrões em 720. E tem aqui também o NTSC que eu falei e o PAL, né, que são os dois aí mais comuns. Se eu clicar aqui, por exemplo, em 32, ele está falando que são 25 quadros. Praticamente todos esses modelos aqui vão ser em 25 quadros. Né? Nós temos aqui outros também pré-definidos, o AVC HD, onde eu tenho aqui, né, essa estruturação que eu tinha falado, ó, 1080p, 720p, que são aqui modelos em HD. Na verdade, eu costumo utilizar mais esses aqui. Tem uma diferença entre os frames por segundo dele também. Então, por exemplo, os padrões são esses aqui, ó, 24 frames, né, 25 ou 30, que eu tinha falado, de 24 a 30. Isso aqui vai variar muito pouco, né? 30 ele vai ficar um pouquinho mais, porque ele vai rodar mais quadros por segundo. Então a qualidade melhora um pouquinho e também ele fica um pouco mais pesado. Agora, tem os outros dois que são bem mais pesados, que são 50 quadros por segundo. Percebam aqui a taxa de quadro, e 60. E quando eu utilizo esses aqui? Geralmente quando você precisa de algum efeito tipo motion screen, né, ou precisa adiantar bastante aí o vídeo, fazer alguns efeitos na linha do tempo diretamente, deixando uma lentidão, fazendo uma câmera lenta. Então é interessante você ter mais quadros por segundo para que aquilo fique mais perfeito. Somente se você precisar de um efeito, na verdade, de câmera lenta, eu aconselho vocês trabalharem com mais quadros. Depois a gente vai ver isso na prática. Aqui, ó, qualquer um desses três que você selecionar para um formato HD está bom, 24, 25 ou 30. Se você for trabalhar em Full HD, aqui você pode selecionar qualquer um desses 5 primeiros, que também vão estar entre 24 a 30. Mas no começo, vamos focar por enquanto no formato HD. 720p também para mobile ele roda bem, embora já fique um pouquinho mais pesado do que aqueles vídeos, né, gravados, mas ele roda bem. Já tem até alguns celulares aí que já gravam aí, né, fácil em 720p. Então assim, inicialmente vamos trabalhar com 720p e vamos trabalhar aqui com 24 quadros por segundo. Outras coisas que eu não falei referente a essas configurações, e são muito importantes, mas isso é mais na parte de exportação, porque por enquanto nós estamos na parte de criação, né, que são aí escolher o tamanho. Escolher o tamanho é o principal. Eu sempre vou estar optando, quando eu não tiver a referência exata do projeto em que eu vou editar, por esse aqui, ó, 700, AVC, né, HD, que é o formato HD, 720. Então eu vou estar escolhendo um desses três, vou começar com esse de 24 aqui. Aqui somente falando sobre a questão da sequência, depois nós vamos verificar aqui configurações, ó, que eu posso mexer aí na minha timeline, mexer aqui, né, nos frames por segundo, na codificação de áudio dele, enquanto HZ aqui eu quero. Né? Então assim, nós vamos ver um pouco melhor isso. A largura, a altura dele, que é um padrão de 1280 por 720 quando você seleciona esse objeto. Temos aqui as faixas, entre outras opções que vão
ser explicados em aulas específicas. No mais, você dá o nome aqui da sequência, eu vou deixar 01 mesmo, e clica aqui embaixo, não sei se vai estar dando para vocês visualizarem aí, ó, no botãozinho chamado OK. E aí então ele vai gerar essa sequência. Na próxima aula nós retomamos então a partir desse ponto.